Abram suas Bíblias no livro de Salmos, Salmo de número 131. Salmo de número 131. Nos diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Deus bendito, os nossos corações estão alegres no Senhor, porque nós chegamos aqui à Tua casa. Como canta, ou como o escrito foi, inspirado pelo Teu Espírito, todo o inário do Saltério. Salmo de número 122. Demonstra, ó Deus, que ao vir à casa do Senhor, nós não chegamos com peso, nós chegamos com uma alegria, a despeito das circunstâncias que possamos nos encontrar. Nós viemos à sua casa, ó Pai, com uma alegria no coração para te exaltar. Agora, pois, faz ouvida a tua voz através daquele que haverá de comunicá-la, para que sejamos todos edificados por ela. Que o teu nome seja exaltado, Cristo engrandecido, e a tua igreja, enfim, edificada. Nós oramos assim, em nome do teu Filho, na dependência de tua graça. Amém. Meus irmãos, Viktor Frankl é um dos nomes que aparecem na história da Segunda Grande Guerra Mundial. Ele era um neurologista e psiquiatra austríaco, oriundo da Áustria. Ele escreveu a respeito dos anos em que ele ficou prisioneiro nos horrores de Auschwitz. Ele descrevia em sua biografia o frio, o medo, a dor, os insetos, a inanição, a exaustão, mas ele disse em sua biografia que sobreviveu a todas as torturas em que ele esteve preso em Auschwitz, porque no seu coração havia a esperança de ser liberto. Ele também escreveu que o que acontecia com os outros prisioneiros quando eles perdiam a esperança. Ele disse que os prisioneiros que com ele estavam na cela, os prisioneiros que não tinham mais esperança, se recusavam a sair da cama, se recusavam a vestir-se ou lavar-se, fazendo-se de surdo aos amigos que tentavam ajudá-los e às ameaças dos seus captores. Eles simplesmente ficavam deitados nas suas camas até que a morte chegasse, porque eles já haviam perdido as esperanças. A esperança, meus irmãos, ela é absolutamente essencial para os cristãos quando ela é enfraquecida. Logo, é possível encontrarmos a inércia espiritual. O mundo em que vivemos tem projetado suas esperanças nos homens, nas coisas, nas pessoas,
projetado esperanças demasiada, uma credulidade excessiva, onde a beira de decepções possam cruzar. Mas, quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor, as coisas tendem a ser de forma diferente. É importante nós lembrarmos que este salmo, ele vai descrever exatamente um coração que colocou sua esperança no Senhor, dadas as circunstâncias em que o salmista estava vivendo. O autor desse salmo é o salmista Davi. Como nós sabemos, ele está elencado entre os salmos do cântico de romagem, os salmos de degraus. Eram salmos que eram cantados enquanto o povo de Deus subia até Jerusalém a fim de adorar ao Senhor. Eles cantavam todos estes salmos que estão elencados desde o salmo de número 120 até o salmo de número 134. 14 salmos cantados ao Senhor enquanto o povo de Deus subia para adorar ao nome do Senhor. Um certo crítico disse que esse salmo não poderia estar dentro dos cânticos do povo de Israel enquanto ia até Jerusalém, porque ele é um salmo que demonstra uma certa reserva de pensamentos não legítimos, por conta da forma como o salmista abre o salmo dizendo: Senhor, não é soberbo o meu coração, não sou orgulhoso. E os críticos dizem: quem poderia dizer que não tem um coração soberbo? Então, houve essas críticas por parte de alguns críticos com relação a este salmo, mas ele está dentro de todo o livro do Saltério, exatamente para nos ensinar algumas verdades indispensáveis para a vida cristã. Então, Davi é o autor deste salmo. Ele começa com uma negativa. Antes dele falar onde está projetada a sua esperança, ele faz 4 afirmações na forma negativa. Isso não quer dizer que ele não tenha passado por essas circunstâncias, em que ele vai afirmar o que ele não fazia e como ele não era. O contexto em que alguns estudiosos colocam este salmo é o contexto onde Davi ainda não havia ascendido ao trono. Ele não era rei nessa época. Havia aquela disputa de rivalidade por causa de Saul, que tentava a todo custo, movido por uma inveja desenfreada, matar Davi. Então Davi não estava ainda reinando. Então Saul, juntamente com seus súditos, estavam acusando Davi de que ele estava com pretensões de assumir o reinado, ter o governo do povo de Israel. Davi estava sofrendo essas acusações e então ele começa a escrever este salmo. Conforme os estudiosos colocam, essas acusações elas foram deliberadas por Saul e os seus súditos, acusando Davi de que ele queria trapacear Saul, de que ele queria assumir o governo do povo de Israel. Então, a forma como Davi abre este salmo, destacando 4 negativas: não é soberbo o meu coração, não tenho olhos altivos, não ando à procura das grandes coisas e nem de coisas maravilhosas demais. O primeiro verso, ele tem pelo menos 2 formas sinonímicas aí para que nós entendamos melhor. A primeira linha ela é repetida na segunda, quando ele diz: não é soberbo o meu coração, ele está repetindo, dando ênfase a essa verdade, dizendo que ele não tem, se ele não tem um coração soberbo, da mesma forma ele não tem olhos altivos. E aí ele continua ainda no verso de número 1, dizendo: eu não estou em busca, à procura de grandes coisas. Ele repete essa mesma verdade com outras palavras, dizendo: nem de coisas maravilhosas demais para mim. Agora, por que Davi fala essas coisas? Qual é a realidade aqui no coração de Davi? Ele não está simplesmente indo ao Senhor em oração, demonstrando a sua situação. Pelo contrário,
ele recebeu essas acusações e ele está indo ao Senhor como uma forma de prestar contas a ele. É interessante nós observarmos isso. Ele não vai diante dos seus acusadores. Ele não chega diante daqueles que lhe acusavam dizendo: eu não tenho pretensões de assumir o reino. Embora isso fosse propósito divino. Eu não olho para as pessoas com um olhar de desdém, como quem diz assim: daqui a pouco chega o momento de que eu estarei assumindo o trono de Israel. Não, Davi não foi aos seus acusadores. Ele vai exatamente diante daquele que conhece o seu coração. Aqui nós observamos como o coração de Davi é sincero, embora pecador, mas sincero, transparente diante do Senhor. Porque a quem mais ele poderia ir se não fosse para aquele que pesa em balança fiel pensamentos, palavras, atitudes, as ações dos corações que ainda não foram externadas, as palavras que vieram à mente, mas que ainda não foram pronunciadas. Então Davi vai ao Senhor como uma forma de prestar conta, dizendo: Senhor, eu não tenho pretensão alguma de subir ao trono. Estão me acusando, mas eu não tenho um coração soberbo, eu não tenho olhos altivos, eu não estou em busca das grandes coisas. Davi sabe que Deus tinha plena ciência de que esse não era o intento do coração dele. Por isso que ele vai ao Senhor na forma de prestar-lhe contas. Não era aos homens que ele tinha de ir a Saul ou seus súditos para dizer: não, eu não desejo substituir Saul, eu não desejo tirar Saul do poder. Não, ele foi exatamente diante do Senhor. Meus irmãos, que grande lição Davi nos apresenta aqui nessa parte inicial, o prefácio do Salmo 131. É que muitas vezes, quando nós somos atacados pelas setas inflamadas do maligno, através das mais diversas circunstâncias, pela boca das pessoas, pelo ambiente hostil de trabalho tantas vezes, quando nós somos atacados, e até mesmo a nossa integridade é atacada, quando na verdade você sabe que você não procedeu daquela forma, não procedeu de uma forma onde você tivesse a sua integridade questionada. E pela impulsão da humanidade, nós queremos resolver as coisas, às vezes, do nosso jeito. Mas nós nos esquecemos que o Deus que sonda as coisas, sonda as pessoas que tantas vezes vêm contra a Igreja de Cristo, ou que individualmente tenta afetar a nossa fé, ou levar as nossas convicções às camadas baixas da vida cristã, nós, ao invés de irmos ao Senhor, procuramos empreender esforços para resolver essas coisas ao nosso jeito, da forma como pensamos ser a melhor, e não recorremos ao Senhor. É importante dizermos, irmãos, que nós temos um Deus que sabe quem nós somos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não sabe sobre você pelo que Ele ouviu falar. Ele não sabe quem você é porque Ele ouviu alguém dizer. Ele sabe quem você é porque Ele mesmo foi quem te criou. Ele sabe quais são os desejos do nosso coração. Ele sabe onde estão as motivações dos nossos corações. O que almejamos, o que pretendemos, o que empenhamos esforços, onde nós queremos chegar, para onde nós queremos ir. Todas essas coisas o Senhor sabe muito bem. Então isso nos mostra que quando nós vamos ao Senhor em oração, nós devemos saber que ou é transparente o nosso coração, ou a nossa oração é vã. Nós não podemos chegar diante do Senhor com palavras que não condizem com aquilo que está nos nossos corações. Davi estava sendo atacado de que ele era um homem soberbo, de que ele estava almejando coisas além da sua capacidade. Não era isso que acontecia, e ele foi suficientemente sincero diante do Senhor, dizendo: eu não tenho essas pretensões, Senhor. Eu não quero coisas grandiosas demais para mim. Me parece que Davi está olhando para o Senhor agora com uma tônica de contentamento. Ele é feliz com o que ele tem. Ele está contente com aquilo que ele possui. Ele não é rei de Israel.
Ele é apenas pastor de ovelhas. Ele é contente com aquilo que ele tem, para aquilo o que o Senhor o designou, nas funções que ele desempenhava. Breve viria a ser exatamente o rei de Israel. Mas Davi era pastor de ovelhas, ele estava contente com o que ele tinha. Por isso que ele pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, essas acusações são infundadas. Elas não procedem porque o Senhor conhece o meu coração. E ninguém melhor do que o Senhor para saber onde estão todas as demandas da minha alma. E aí ele usa 4 negativas dizendo: eu não ando por aí, ó Deus, olhando para as pessoas com um olhar altivo, com um olhar de como que eu fosse alguém já pretendido para assumir o reino, se achando o cara, porque nos planos futuros de Deus ele estaria governando o povo dele, o povo de Deus. Ele não olhava para as pessoas com desprezo, com desdém. Ele disse que não estava pretendendo coisas maravilhosas demais. E todas essas afirmativas, na forma em que ele se defende diante do Senhor, dizendo o que se passava em seu coração, certamente ele estava colocando o seu coração no lugar mais plausível possível, porque era exatamente o Senhor a quem ele deveria contar as demandas do seu coração. Então, no verso de número 1, nós observamos que há uma expressão de humildade no coração de Davi. Veja, irmãos, ele não procede de forma orgulhosa e soberba. Isso, embora tivesse feito parte do coração de Davi, o que não seja diferente muitas vezes dos nossos corações, Davi, ele toca num assunto que é importante ser destacado aqui. Porque é por causa do orgulho que Satanás foi expulso do céu. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. E Deus o destronou, o tirou do paraíso. Novamente essa cena se repete, onde o próprio Satanás está presente. E você sabe da história. É no Jardim do Éden, quando Deus dá a ordem e ela é violada. Então, o próprio Satanás, sendo um hermeneuta corrompido, levou aquele casal a interpretar a ordem dada por Deus de uma forma diferente. No dia que vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. Então, novamente, o homem, movido pelo orgulho, querendo se igualar a Deus. Irmãos, o orgulho, ele é o tipo de pecado que Deus abomina. Existe uma passagem bíblica que fala sobre essa realidade. O orgulho, ele é objeto do ódio de Deus. Davi está tocando exatamente nessa temática, nesse tipo de assunto que é importante ser destacado. Então, gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 16, e o verso de número 15. Provérbios, capítulo 16, verso 15. Provérbios, capítulo 16, verso de número 15. Perdão, irmãos. 16, verso 5. Diz assim: abominável é ao Senhor todo o arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. É abominável ao Senhor o que é arrogante de coração. Desde a queda de Adão e Eva, irmãos, os homens foram caídos e ficaram incapazes de buscar a Deus. Com o coração corrompido, eles buscam uma felicidade em si mesmo e jamais em Deus. Pelo fato de verem Deus como seu maior bem,
sua maior fonte de felicidade. Adão e Eva amavam a Deus e por essa razão seus sentimentos eram dirigidos pelo Senhor. Mas no dia em que eles caíram, o maior bem foi tirado dos seus corações, porque eles agiram de forma orgulhosa, desejando coisas que jamais deveriam ter desejado. Esse amor, irmãos, que é colocado no lugar errado, encontra-se na raiz de todo e qualquer pecado que se opõe a Deus, usurpando-lhe a glória. Essa é a razão pela qual Deus se ira contra todo coração arrogante, presunçoso e altivo. Thomas Manton, um dos grandes puritanos, teólogos do século XVII, ele diz: Deus detesta os outros pecadores, mas contra o orgulhoso ele declara aberta oposição e hostilidade. O orgulho, meus irmãos, é o nosso maior problema. Não é a saúde débil, filhos rebeldes, vizinhos difíceis, relacionamentos quebrados, problemas financeiros, sonhos desfeitos ou aflições assustadoras. Mas o orgulho que se coloca no coração de pessoas que acham que têm tudo, que podem tudo, que menosprezam tudo e todos, que não existe Deus, estes o Senhor declara aberta a sua oposição contra eles. Mas, por outro lado, o salmista deixa claro a sua humildade. Ele toca no assunto, volte para o Salmo de número 131, ele fala de orgulho, mas ele também lida com a humildade. E nós observamos isso a partir do verso de número 2. Quando ele diz, eu não sou assim, agora ele declara, eu procedo dessa forma. Muito pelo contrário, é a conjunção que abre o verso de número 2 para demonstrar esse coração humilde do próprio salmista. Ele diz, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma. Veja que a forma como ele começou em humildade, ele continua o raciocínio do seu pensamento. Eu não sou assim, Deus, mas eu me coloco diante do Senhor desta forma. Eu não estou almejando as grandes coisas que estão me acusando, mas eu estou diante do Senhor desta forma. Uma humildade que é totalmente contrária à mão do coração que vem em presunção e orgulho. Jonathan Edwards, ele destacou muito em seus escritos essa virtude da humildade. Ele disse, a humildade é um hábito da mente e do coração em harmonia com nossa comparativa indignidade e vileza diante de Deus, ou um senso de nossa própria miséria diante dele, com a disposição de agir de forma adequada a isso. A compreensão de que eu dependo de Deus, de que minha vida ela é dirigida pelo Senhor, de que eu não posso exigir nada de Deus que Ele não tenha vontade de me conceder. A humildade, ela, nas palavras de Jonathan Edwards, ela é a condição de alguém se entender como miserável diante de um Deus gracioso. Isso me faz lembrar as palavras que o próprio Cristo disse nas bem-aventuranças. Ele disse, bem-aventurado aqueles que choram. Aqueles que choram não por qualquer motivo, mas aqueles que choram pelo reconhecimento da sua própria miséria. Pelo reconhecimento de que são apenas pó diante de um Deus grandioso. De que estão dentro de uma situação que, se não a graça divina, permanecerão pobres, miseráveis, cegos e nus. Bem-aventurados que choram, reconhecendo a miserabilidade em que eles se encontram por causa não de qualquer circunstância, mas por causa do pecado que eles estão vivendo, distantes de Deus. Bem-aventurados os que choram, no reconhecimento de que eles precisam de Deus. Isso faz parte dessa tão louvável virtude que existe na mente
e no coração daquele que conheceu ao Senhor. E o salmista deixa isso de forma clara. Ele diz: eu fiz calar e sossegar a minha alma. Ele poderia muito bem ter ido com suas próprias argumentações contra aqueles que lhe acusavam. E uma das coisas mais difíceis que nós observamos hoje, irmãos, é nós conseguirmos fechar os nossos lábios quando nós estamos observando qualquer tipo de situação que venha contra nós em situações em que causa a nossa ira, qualquer tipo de motivação que leve você a tentar resolver as coisas pela sua própria força. Nós não conseguimos. É muito provável que os nossos corações nos movam imediatamente para tentar pronunciar palavras, para ir de encontro àquelas pessoas que nos atacam, qualquer coisa do tipo, mas tão difícil é nós observarmos não somente o que o salmista Davi aqui destaca: eu fiz calar os meus lábios, porque isso também me relembra como o Cordeiro de Deus foi levado para o matadouro, como o Cordeiro mudo, ele foi conduzido até o matadouro. Uma das formas de nós expressarmos, irmãos, a nossa submissão a Deus em ato de humildade é quando deixamos com que Deus resolva as circunstâncias que muitas vezes nos abate e nos abala, porque Ele próprio pode fazer o que é justo. Toda a nossa justiça ela está manchada com o nosso pecado. Qualquer tipo de ato mais justo que nós possamos imaginar, ainda existe vestígios, resquícios do pecado em nossas ações. Por isso que nós precisamos recorrer a Deus, que é justo juiz em tudo o que faz, em qualquer que seja a circunstância. E aí o salmista lança mão de que a sua vida diante de Deus ela está se passando como um filme aberto. Uma vez agora que Deus sabe, diante do salmista, que não há essas pretensões em seu coração, ele diz: eu espero no Senhor, eu fiz calar a minha voz, a minha alma está sossegada no Senhor. Ele não se abateu, ele não se contorceu pelo que acontecia. Pelo contrário, ele disse que sua alma estava tranquila. E este é um dos grandes sinais daquele que espera no Senhor. Novamente, sobre essa passagem, John Owen fala sobre a humildade com que o salmista se coloca diante de Deus. Ele diz: humilhar a nossa alma diante da lei e da providência de Deus. Em todas as suas dispensações, devemos prostrar-nos diante da sua soberania, sabedoria, justiça, bondade, amor e misericórdia. Um coração humilde reconhece como ele é diante da grandeza do seu Deus. O coração humilde, ele sabe que Deus é soberano, que Deus é justo, que Deus é sábio, que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso, e nisso ele encontra o prazer para a sua alma, ele descansa o seu coração. O mundo lá fora não procede dessa forma porque eles não têm a Deus da forma como nós temos. Não há como haver humildade no coração quando ele não reconhece a sua pequenez, quando ele não tem o senso de sua própria fragilidade e a vileza do seu coração. Somente aqueles que conhecem a Deus sabem como agir de forma humilde diante do Senhor. O salmista lança mão de uma figura muito interessante, quando ele diz: eu estou tão sossegado no Senhor, pode dizerem o que quiser, que eu estou tão sossegado, minha alma está tão plena em Deus, que aí ele vai, abre parênteses e faz menção de uma figura, que é de uma imagem, que é a imagem de uma criança desmamada. Ele diz: como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma. Então observe, as mães aqui presentes, as que virão a ser, sabem muito bem que quando a criança está chorando pelas madrugadas, com a fome, precisando ser amamentada, acorda o pai, acorda a mãe. Às vezes os pais nem conseguem dormir, mas quando vai aos braços da mãe, logo depois que aquela criança é amamentada, ela, em uma leveza, se coloca tranquila nos braços da sua mãe.
Amamentada, agora não está mais desesperada, não está mais esperneando, gritando, ela está segura nos braços da mãe. É isso que o salmista está dizendo. Ele se coloca como essa criança que está nos braços do Senhor. E essa imagem ela nos traz algumas certezas. Primeira certeza é a certeza da dependência. A criança depende totalmente da sua mãe para viver. Ela precisa ser amamentada, ela está dependendo totalmente da mãe para a continuidade dos seus dias. E é assim que o salmista está destacando o quanto ele depende do Senhor. Dessa mesma forma, irmãos, nós dependemos do Senhor para sermos alimentados e nutridos espiritualmente. Deus nos concedeu os meios de graça, os sacramentos. Quando nós participamos da ceia, nós somos alimentados espiritualmente. Quando nós estamos em comunhão com os irmãos, na comunhão dos santos, a comunhão ela é também vital para a igreja. E nós somos alimentados por Deus desta forma. Quando nós somos ministrados na palavra de Deus, quando somos instruídos, quando somos ensinados, ali está Deus também nos alimentando. Se nós temos o coração humilde, nós teremos a certeza de que nós precisamos do Senhor para viver. De que nós precisamos do Senhor para crescermos, para amadurecermos e para continuarmos a nossa jornada. Mas o coração orgulhoso, ele vai chegar a um ponto que ele vai dizer que não precisa mais de Deus. E isso, de forma muito sorrateira, pode solapar a sua fé ao ponto de que ele chegue a dizer: eu não preciso mais de ir à igreja, porque eu já tenho Deus, eu já conheço o suficiente de Deus e não preciso mais ir para a igreja. Em muitas pessoas, irmãos, é fato notório que nós observamos muitas pessoas laborando em cima de muitos argumentos para não mais vir para a igreja, para não mais participarem dos cultos, entendendo que em casa podem servir a Deus e podem ser cristãos. Como disse um professor meu no seminário, não existe igreja fora da igreja. Não existe, assim como não existe cristão fora de Cristo. Coração humilde nos leva para perto de Deus na compreensão de que nós dependemos dele para vivermos, para sermos nutridos. Uma segunda certeza aqui é a satisfação. Depois que a criança ela é amamentada, ela está satisfeita. Logo ela fica num clima de satisfação. Era dessa forma que o salmista estava colocado diante do Senhor. Satisfação aqui combina perfeitamente com contentamento. Combina perfeitamente com a alma contente no Senhor pelo que tem. Não estou almejando coisas grandes demais. Meu maior bem é o Senhor. O que eu tenho me dá grande alegria para viver. O salmista não andava como quem buscava grandes coisas para ser feliz, para termos uma felicidade imensa. A nossa maior alegria, irmãos, não é quando Deus nos dá tudo que nós pensamos, pedimos ou queremos. A nossa maior alegria é quando Deus nos dá a si próprio. Quando Ele se dá para nós. Como disse Agostinho, Deus é o nosso sumo bem, é o nosso maior bem. Novamente você vê as palavras do salmista, o Salmo de número 16, sobre essa realidade de contentamento no Senhor, no Deus da aliança, no Deus que fez um pacto com seu povo, sendo Ele a maior alegria que um homem pode ter. O Salmo de número 16, eu queria que você olhasse para os versos finais desse Salmo. O verso de número 11. Veja como o salmista termina. Era o próprio Davi, ele era perito em assunto de contentamento no Senhor. Ele disse: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Veja, irmãos, em Deus nós temos a alegria necessária para vivermos, o contentamento para nós caminharmos com tudo que temos. Se você diz assim, tudo que eu tenho é Cristo, então você não precisa
absolutamente de mais nada para que sua vida seja feliz. Mas se você disser, eu não tenho Cristo e sou feliz com tudo que tenho, novamente, você é o mais miserável dos homens. Quem nós somos diante de Deus à parte dele? Quem nós somos nesse mundo distante do Criador? Quem somos nós? Miseráveis, pó. Nossa vida se passará sem a razão de viver. Distante do Redentor da nossa vida, que colocou em nosso coração a alegria de vivermos para a glória do seu nome. Quem nós somos à parte do Deus que nos salvou? Quando Cristo despediu seus discípulos ao término do Sermão do Monte, ele observou que tinha muita gente que seguia a Cristo, que estavam o seguindo na ocasião do grande discurso do Sermão do Monte. E olha o que acontece. Sermão pesado. Um sermão que foi de encontro ao coração de muitas pessoas nos mais diversos assuntos. O que acontece? É que muitos não iriam continuar seguindo a Cristo. É interessante que Cristo olha para aquelas pessoas e diz, olha para os discípulos dele, vê os outros discípulos saindo, porque seguir a Cristo não significa ser cristão autêntico. É possível que pessoas até tenham provado da experiência de fazerem parte de alguma igreja, mas isso não quer dizer, a menos que se dê provas vívidas de que aquela pessoa de fato é um cristão genuíno, mas quando não continua servindo ao Senhor dentro de todos os parâmetros da vida cristã, acontece o que aconteceu com aqueles discípulos. Eles foram embora. E aí Cristo olha para os seus discípulos e diz, vocês não querem ir embora também? E aí eles, de forma muito certa, eles dizem, Senhor, para onde nós iremos? Para onde nós vamos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Quem somos nós, irmãos, à parte de Deus? O que fazemos nesse mundo distante do Senhor? Deus é o divisor de águas da minha vida e da sua vida, da vida da igreja. Ou temos a Deus ou não temos nada, mas se temos a Deus, temos tudo, e tudo o que Ele quiser que alcancemos nessa vida. Um coração alegre em Deus, ele viverá uma vida contente no Senhor, sem jamais reclamar pelo que não tem, mas sempre ser grato, porque se não tem, certamente o Senhor sabe muito bem, porque não nos dá, às vezes até coisas grandiosas demais. Ele nos dá coisas que faz com que os nossos corações sejam alegres no que Ele nos concede. Voltando para o Salmo de número 131. E uma terceira certeza que emana dessa imagem que o salmista colocou é a segurança. Sim, em primeiro lugar, dependência, satisfação, contentamento, agora segurança. A criança se sente segura nos braços da sua mãe, nos braços dos seus pais. A segurança que Davi tinha era de que ele estava totalmente sob o controle de Deus. Ele se via totalmente seguro diante da providência do Senhor. Então não lhe importava como as pessoas estavam olhando para ele, o acusando de que ele queria usurpar o trono de Saul. Não, ele estava totalmente seguro em Deus. E essa segurança que nós podemos ter no Deus a quem nós servimos. Em Deus nós sempre haveremos de estar seguros, mesmo no meio de um mundo mau, mesmo no meio de um mundo em decadência moral, política e religiosa, é possível nós estarmos seguros em Deus. E isso não quer dizer que nós não passemos pelas aflições, pelas tribulações dessa vida. Pelo contrário, Deus, o próprio Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições. Não estamos imunes à dor. Mas é diferente quando nós estamos com o Senhor. Quando Deus está conosco, nós nos sentimos seguros. Passando pelas aflições, estamos sempre seguros. Como disse Charles Spurgeon, o mais magnânimo dos capitães está no barco que está atravessando a nossa jornada de uma ponta a outra até a eternidade. E por fim, irmãos, o verso de número 3, ele diz... Agora ele olha para os seus compatriotas e diz, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Ele reitera o que é dito no salmo anterior, o salmo de número 130, no verso de número 7. Olhe para esse texto também e veja o que ele diz.
Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Então, meus irmãos, não poderia haver forma melhor de Davi terminar este salmo. Veja onde ele projetou a sua esperança. A maior diferença entre Victor Frankl e Davi é porque Victor Frankl tinha a esperança de que ele sairia da prisão. Davi tem esperança de que ele já saiu da prisão para as portas da eternidade. Quando ele diz, espere Israel no Senhor, ele tem certeza do Deus pactual. Ele coloca a palavra Senhor em caixa alta, demonstrando que esse Senhor é o Senhor da vida dele, é o Deus que fez um pacto com ele. A nossa esperança, irmãos, é de que também um dia nós haveremos de deixar este mundo. E essa esperança que nos move para a vida eterna nos garante que um dia nós estaremos plenamente com o Senhor. E a nossa esperança não será jamais frustrada. O mundo anda desesperado, sem esperança por várias circunstâncias. Sem esperança para a família, sem esperança econômica, sem esperança educacional, sem esperança em tantos outros quadros da sociedade. Mas a igreja espera no Deus da sua salvação. A igreja espera no Deus que é bondoso, que é misericordioso. Essa esperança só tem base se ela esperar em quem Deus é. Nossa esperança só tem fundamento quando nós esperamos em quem Deus é. E Deus é soberano, irmãos. Bondoso, misericordioso, gracioso. É o que Deus é que faz a diferença na base da nossa esperança. Porque se a nossa esperança for projetada meramente em homens, em coisas, não passará de areia movediça. Mas quando a sua esperança estiver fincada no Senhor, que é a rocha inabalável, jamais sua esperança será frustrada. Você pode dizer hoje que você tem esperança da vida eterna. Você pode dizer hoje que você tem esperança de um Redentor que abriu os caminhos da salvação para a sua vida. Você pode dizer que tem esperança na sua família, de que Deus traga a manifestação da sua glória e da sua graça alcançando outros familiares. Você pode ter esperança no Deus da sua salvação para converter outras vidas também. Nós temos esperança em Deus porque Ele constantemente está perdoando os nossos pecados. Veja, é sempre no que Deus é. Misericórdia, graça, bondade, soberania e todos os seus atributos. E nós só podemos ter esperança em Deus, irmãos. Exatamente porque Cristo abriu-nos esse caminho. Ele deixou o seu Filho como a ponte para a reconciliação nossa com o Senhor. Nós não podemos viver nesse mundo desesperados, totalmente atordoados, como se não existisse um Deus vivo que tem cuidado de cada um de nós. Você pode apresentar as queixas que você tem diante da maldade desse mundo, circunstâncias que talvez você esteja enfrentando hoje. Não resolva com as suas próprias mãos. Eleva qualquer situação da tua vida ao Deus que sonda o teu coração. As pessoas têm um conhecimento limitado sobre você. Deus sabe do seu coração e pesa em balança fiel todas as demandas que nele habita. Fechemos os nossos olhos e oremos ao Senhor. Bendito seja o teu nome, ó Pai. Nós estávamos desgarrados como ovelhas perdidas nesse mundo. Embora aproveitando as alegrias efêmeras que esse mundo vil podia nos propor, nós estávamos desgraçados. Éramos, ó Deus, filhos da ira. Andávamos na contramão da tua lei. A tua lei pesava sobre nós. Até que, ó Deus amado, o Senhor revelou o teu Filho Jesus Cristo em nossa vida. Nós não podíamos buscar, nós éramos como ovelhas que não tinham um pastor.
Mas agora o Senhor nos deu o pastor das nossas vidas, o pastor Jesus Cristo. Nós podemos ser pastoreados por Ele. O Senhor devolveu-nos, ó Deus, o sentido de viver, a alegria de viver. Não somente a esperança de sair de uma prisão como Viktor Frankl. Não, ó Deus, o Senhor nos deu a alegria e a esperança de viver nesse mundo, mas também a esperança de viver na eternidade com o Senhor. O Senhor nos deu uma igreja para congregarmos. O Senhor nos deu família para nós convivermos. O Senhor nos abriu as portas da Tua graça para nos perdoar, para nos santificar, para nos justificar, para trazermos todas as bênçãos do pacto. O Senhor nos dá esperança também de que, assim como o Senhor agiu em nossa vida, o Senhor também intervém na vida de outras pessoas que nós temos orado, talvez há 1 ano, 2 anos, 10 anos. Nós conseguimos ter esperança, ó Deus amado, de que as coisas possam se alinhar em nossa família, no meio da nossa parentela. De acordo com, ó Deus amado, a Tua vontade, nós podemos ter esperança porque ela é viva, uma vez que ela é projetada no Deus vivo. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos fez as pessoas mais esperançosas desse mundo, que mesmo sob aflições, tribulações, perseguições, nós nos mantemos firmes na fé que de uma vez por todas fora plantada pelo Teu Espírito em nossos corações. É uma igreja, ó Deus, nós somos uma igreja que temos a base da nossa esperança, exatamente naquilo que a Tua palavra revela que o Senhor é. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, alegres, ó Deus, porque o Senhor nos deu a esperança da vida eterna, a esperança de estarmos de uma vez por todas na glória com o Senhor. É no nome dele que oramos. Amém.